Bom dia, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vi tanta areia, andei, a lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Olha a lua mansa se derramar, ao luar descansa meu caminhar. Seu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz a guerra por não saber que essa terra encerra meu bem-querer, que jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu pai. Quero ser seu pai. Silvio, com você. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 10 de outubro de 2020, às 9 horas, o grupo Amigos da Fé da Associação Espírita Mariana do Nascimento de Ribeirão Preto. Esperamos que todos estejam bem. Se teve uma semana complicada, manteremos esse contato com a espiritualidade para tentarmos trazer um pouco de paz, de harmonia e principalmente de entendimento e compreensão, a fim de superar as dificuldades humanas, né? Falando em dificuldades, nossa Casa Mariana do Nascimento, assim como outras instituições, estão fechadas, né? E precisam muito da ajuda de vocês. Na tela está aparecendo aí para vocês os dados bancários, né, da nossa associação. Então, nós contamos muito aí com as contribuições financeiras, tá? Assim como as mensalidades, né? Você que frequenta a Casa do Mariano, você trabalhador, tá? Não esqueçam da sua contribuição mensal, porque a casa continua com seus custos, nós temos os funcionários, né? Mesmo a casa estando fechada aí. Então, contamos com a colaboração de vocês. E, ao final, a gente vai estar divulgando também a questão do terceiro drive-thru. Finalzinho aí da nossa live, passaremos todas essas orientações. Precisamos muito da ajuda de todos vocês. Falando em ajuda, eu queria agradecer muito. Nós falamos semana passada sobre compartilhamento, né? E deu resultado. Foram 21 compartilhamentos. Com isso, nós atingimos aí 1.234
pessoas aí. Então, muito obrigado aí. Continuem compartilhando, né, especialmente aí a nossa live de hoje. No chat da nossa live, deixe lá o seu recado, o seu nome, a cidade, o bairro, que daqui a pouco nós vamos divulgar tudo isso aí, tá bom? Caso caia a conexão da transmissão, não desista, né? Entre em contato novamente. Lembramos que os nossos encontros ficam gravados na página do Mariano do Nascimento. Podem ser assistidos posteriormente. Agora eu convido a Thaís para apresentar a oração do copo d'água, que é um dos 4 caminhos de luz. Thaís, é com você. A oração do copo d'água, ela deve ser feita diariamente. Antes de dormir, você pega um copo com água, agradece pelo seu dia e peça para que seja colocada nessa água tudo o que você precisa para o seu bem físico, mental e espiritual. Coloca a água do lado do seu criado mudo, da sua cabeceira. Se não tiver, pode deixar na cozinha mesmo, que não tem problema. No dia seguinte, ao acordar, pegue o copo com a água e agradeça por tudo que foi colocado ali e beba essa água. É com você. Você, Silvio. Agora vamos preparar o nosso copo com água, né, para tomar ao final da nossa reunião. Tá? Vamos fluidificar essa água aí, deixa ali reservado, tá, para o final. E também reservarmos a nossa garrafa com água, a nossa jarra, que também será fluidificada aí durante a nossa live aí. Pedimos também o amparo dos mentores da casa, aos trabalhos, né, da nossa unidade do Mac João, ali da rua Albuquerque Lins. Falando nisso, São Miguel, um abraço aí ao senhor, abraço à família toda aí, né? E o senhor que tanto representa aí os nossos trabalhos, né? Nosso dirigente, assim como de outros trabalhos lá da unidade do Mac João. Agora vai aparecer aí na tela para vocês o link do caderno de orações. A propósito, o caderno de orações é trazer uma forma semelhante ao que acontece na Casa Espírita, né? Agora de uma forma virtual. Tem o link, só preencher o cadastro, aí respondendo aí as questões virtualmente, tá? Agora começa a aparecer o caderno aí com os nomes, né, daqueles que precisam de apoio espiritual. Todos os nomes escritos aí nesse caderno, como também aqueles que você mentalizou ou escreveu aí no papel na sua casa, a espiritualidade vai fazer um atendimento especial à distância aí. Então, as nossas orações aí, todas destinadas a essas pessoas do caderno, bem como a você que está mentalizando aí a partir desse momento aí, tá? Está terminando aí o nosso caderno. Vou aguardar mais uns minutinhos. São muitos nomes, mais de 80 nomes aí essa semana. Então, tá tudo certo aí. Maravilha. Agora, vamos respirar fundo. Vamos nos acomodando na cadeira. Vamos formar uma grande corrente de luz, de fé e de esperança. Pedimos muita vibração e prece nesse momento. Vamos transmitir amor, saúde e paz, irradiando a nossa luz divina aí e para todos vocês também. Convido aí hoje nosso grande amigo, né, grande colaborador, o Flávio, tá, para a prece do início das reuniões. Flávio, é com você. Olá, prece para o início da reunião. Rogamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos
para nos assistirem. Olá, prece para o início da reunião. Rogamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignai vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência da benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato, que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim que o façam com fervor e recolhimentos necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao Espírito da casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Um bom dia. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente quero pedir desculpa a todos, né? Tivemos um probleminha técnico aí de internet, isso é normal, a gente sempre fala para vocês, né? Fazer ao vivo é isso mesmo, né? Peço a todos a compreensão, a paciência, né? Mas se Deus quiser vai tudo se estabelecer agora e não vai acontecer mais. Novamente, bom dia a todos vocês, principalmente aqueles que nos acompanham há bastante tempo, desde os tempos presenciais. E depois que iniciamos as nossas lives aqui, hoje estamos na 29ª live, 29ª semana seguida aqui com vocês, né? Todo sábado. E quero um bom dia especial também para aqueles que estão vindo pela primeira vez, que estão nos assistindo pela primeira vez. E a todos vocês que vocês possam, ao final dessa live, encontrar um pouquinho daquilo que vieram buscar, né? Uma conexão maior com Deus, com a espiritualidade. E para isso nós vamos iniciar o nosso primeiro estudo dessa manhã, que a gente sempre faz, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos no capítulo 17, o título do capítulo é Sede Perfeitos, né? E nós fizemos, semana passada, o item Bons Espíritas, né? E hoje nós vamos fazer a parábola do semeador. Então você, espírita, você cristão, preste bastante atenção nesse ensinamento de Jesus, nesse estudo que iremos fazer hoje, porque ele é muito importante, a gente tem que saber observar e entender muito bem esse estudo. Então vamos lá, a parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem.
E ele lhes disse. Então, muitas coisas em parábolas. Para quem não sabe parábolas, Jesus sempre falava por parábolas, né? Porque as pessoas daquele tempo não entendiam muito bem, então ele falava indiretamente. E isso servia para que as pessoas não entendessem a primeiro momento e depois refletissem, né? Fossem analisar o que Jesus estava querendo dizer, e às vezes algumas entendiam indevidamente, mas com o advento do Espiritismo, os Espíritos nos deram essas explicações e essas codificações das parábolas que Jesus dizia. Continuando. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade dessas sementes caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda, mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra semente, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra semente, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. E uma outra passagem. Escutai, pois, vós, outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si. E isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas, em seguida, as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, parágrafo 13, versículo de 18 a 23. Então, essas duas passagens de São Mateus, né? Ele explica essa parábola do semeador que Jesus colocou. E agora o Allan Kardec ele faz as suas codificações e suas explicações. Ele diz: a parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existem na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, de fato, para as quais os ensinamentos não passam de letra morta, e semelhantes a sementes caídas sobre as pedras, nada produzem, nada frutifica. E os pássaros vêm e comem, né, gente? Come a semente, leva essa pessoa para a maldade novamente. A parábola encontra aplicação igualmente justa nas diferentes categorias de espíritas. Espíritas e cristãos, né? Que o Allan Kardec coloca espíritas, né? Porque é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas na palavra de Jesus ele falava sobre os cristãos, os que seguiam a ele, né? Não é o símbolo daqueles que apenas se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, que apenas os veem como objeto de curiosidade. Não simboliza os que procuram o lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes? Daqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, aplicados a outrem e não a si mesmos? E, finalmente,
daqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz frutos? Então, meus irmãos, esse item maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo é para que refletimos muito a respeito do que nós somos, né? Como cristãos e a maioria aqui como espíritas. Então, o ensinamento de Jesus, o que ele diz? A palavra dele, né? Os ensinamentos do Evangelho de Jesus são passados a todo momento, como eu estou passando aqui para vocês. Só que essa palavra de Jesus, ela às vezes cai, como diz, na pedra, vem o pássaro e come a semente. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a palavra de Jesus entra só no ouvido da pessoa e quando ela tem outras palavrinhas do lado do mal, ela esquece tudo aquilo que Jesus passou e vai para o lado do mal, né? Esquece todos os ensinamentos de Jesus. Esse é o cristão, né? Que vem o pássaro e come a semente. Leva a palavra de Jesus embora e não serviu para nada para essa pessoa. Pois tem aquele outro cristão, aquele espírita, que recebe a palavra de Jesus, ou, como diz, cai num trecho onde a terra é pouca, e a semente germina, né? A pessoa aceita a palavra de Jesus, recebe, mas em pouco tempo, passa o tempo com as tribulações ou com os materialismos da nossa vida, ela esquece de tudo da palavra de Jesus e logo seca, né? Como secou a plantinha que germinou na semente. Então entra a palavra, absorve, só que logo esquece e abandona. E tem também aqueles cristãos espíritas que a semente cai no meio dos espinhos, né? Que sufoca e mata depois que germina. E isso são os esquecimentos, né? Que a gente germina toda a palavra de Jesus, está enraizada dentro da gente, só que a gente faz totalmente ao contrário, né? Não esquece da palavra, sabe que está errado, mas continua errando. Esse é uma outra situação. Agora, o que Jesus quer é a última semente, né? Que caiu na terra boa, que germinou, que frutificou e espalhou mais sementes para a humanidade. É isso que Jesus quer de nós. Que nós cristãos, que nós espíritas, possamos assimilar, receber essa palavra de Jesus e frutificar, repassar, que sejamos exemplo, né? Que modifiquemos a nossa vida, a nossa conduta, a nossa moral e sirvamos de exemplo para as outras pessoas. É isso que Jesus quer. É essa semente que Jesus quer que germine, prolifere e transforme cada um de nós e que consigamos também transmitir essa palavra, essa semente para outros irmãos e que esses outros irmãos se transformem também. Bom, para todos vocês refletirem, né, esse ensinamento maravilhoso de Jesus, né, que possamos continuar nessa manhã de sábado tão enriquecedora, tão fortalecedora. E aí a gente parte agora para o nosso segundo estudo dessa manhã, do livro Minutos com Chico Xavier, do autor José Carlos de Luca, e quem vai fazer hoje para nós é a Verônica. Um bom dia a todos. Daremos continuidade ao nosso estudo Minutos com Chico Xavier. Nosso currículo espiritual. Aqui, na vida espiritual, não se vos perguntará quanto aos títulos que usaste, nessa ou naquela esfera de atividade humana, e sim sereis inquiridos quanto às dores que atenuaste, às lágrimas que suprimiste. Bezerra de Menezes. Os critérios de avaliação do nosso sucesso espiritual diferem muito daqueles usados no mundo terreno. Nem sempre os motivos que nos levam a receber as honrarias na terra
justificarão destaques na vida espiritual. Chico Xavier retransmite, por meio do além, quais as verdadeiras conquistas que deverão constar no nosso currículo espiritual, uma vez que elas garantirão a paz diante da própria consciência, da consciência que estará mais lúcida quando regressarmos ao mundo espiritual. E esse dia ninguém sabe quando será. Vamos aproveitar a oportunidade que hoje desfrutamos para enriquecer nosso currículo espiritual, com experiências de amor ao próximo, atenuando a dor de quem sofre o abandono, secando as lágrimas dos que choram na multidão, alimentando os que apenas pedem um simples pedaço de pão. Assim, fazendo tão longo, fechar as páginas deste livro, pois que neste exato momento, alguém em algum lugar está derramando lágrimas de desespero. Você encontrará um tesouro de bênçãos em seu próprio caminho, tornando-se, desde agora, um valoroso trabalhador da equipe de Jesus. Certamente, esse é o maior galardão que um homem pode aspirar na terra. Que tal começarmos orando com Bezerra de Menezes? Oremos. Senhor, ensina-nos a trabalhar mais, produzindo mais, e a produzir mais, a fim de conquistarmos recursos maiores, para distribuir o auxílio sempre mais amplo à Tua misericórdia. E ensina-nos, Senhor, a descansar menos, pedindo menos e a pedir menos, a fim de pesarmos menos em nossos semelhantes, para exigir menos, de modo a nos sentirmos menos fracos para servir em Tua bondade. Senhor, tanto quanto ou seja possível receber, concede-nos mais trabalho para sermos mais úteis e que sejamos sempre menos e menos nós, diante de Ti, a fim de que estejas mais em nós, hoje e sempre, que assim seja. Tenham todos um bom final de semana e um bom dia. Obrigado, Verônica, por esse estudo maravilhoso também desse livro, que nos enriquece tanto. Só uma observaçãozinha que eu acabei esquecendo de falar, só para a gente captar melhor o ensinamento do Evangelho. Ali, só simplificando, né? O semeador, que é o título da passagem, é Jesus. Ele é que semeia, né? E as sementes são as palavras, né? A palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus. Então, só para a gente gravar bem e captar bem essa mensagem e essa passagem de Jesus. Então, depois desse outro estudo maravilhoso do livro, feito pela Verônica, que é uma mensagem do nosso Bezerra de Menezes. No final dela, ele dá uma oração maravilhosa. E agora, complementando, né, ou unindo por essa oração que o Bezerra nos passou pelo livro, vamos todos nos concentrar, colocar todas aquelas pessoas que estão necessitadas, que colocamos os nomes no caderno de orações, que você anotou aí do lado no papelzinho, ou que está nos seus pensamentos, nas suas orações agora no momento, e vamos dedicar a todas essas pessoas que estão necessitadas e fazermos juntos a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo,
através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. A energia é magnífica, né? Após todos esses estudos, 2 estudos aí maravilhosos de hoje, né? As orações, só nos fortalece aí a cada dia, tá? Hoje seria aquele momento em que nós passaríamos aí o áudio, né, do Chico Xavier, mas nós deixaremos isso para a semana que vem, para que nós não ficamos com a live aí muito extensa. Então, dando sequência, agora o Evangelho de Chico Xavier. Então, sempre a orientação aí do São Miguel, tenho certeza que ele está lá na casa dele, junto com os familiares, né? E pronto aí para qual que seria a mensagem de hoje. São Miguel, sei que o senhor vai gostar, porque é uma que o senhor pede sempre, né? Principalmente nesse período de pandemia aí, quando a gente fala sobre depressão. Então é aquela, São Miguel, é a 289. Já lemos nesse transcorrer aqui, né, várias vezes, mas São Miguel sempre enfatiza nas suas orientações. Olha, cuidado com a depressão, pessoal aí todo e tal. Então, o recado de hoje é esse. Mais uma vez, do Evangelho de Chico Xavier, o item 289. A depressão pede remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequeninas tarefas que consiga executar. Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá. Faça qualquer coisa. Ore, tenha confiança em Deus. Não pense em morrer. A vida está em toda parte. Não podemos ficar tristes com os nossos problemas. Somos filhos de Deus e estamos melhorando. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Não sei dizer quantas vezes eu vim para uma reunião com uma certa tristeza, ouvindo a dor de tanta gente,
A minha era insignificante. Quantos pais perdem os filhos e têm que continuar, não é mesmo? Eu não posso ficar parado. Felicidade completa, ninguém precisa esperar. Paz definitiva, eu nunca pude ver. Nem nos espíritos que se comunicam conosco. Ora, vamos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. Muita fé em Deus. Assim seja. Você que está aí na sua casa, né? Está nesse processo todo, ou não sabe o que fazer com a vida, está com dificuldades, é hora de arregaçar as mangas, de se movimentar, de reagir, de produzir. Afinal, nós estamos nesse planeta. Esse planeta é para que a gente produza alguma coisa, faça alguma coisa. Né? Nem que se for para você ir lá fora, regar uma planta, uma plantinha, né? Cuidar de alguma coisa, de um animalzinho, de um ente querido. Então, não fique aí parado, não fique, desculpa a expressão, jogado aí no sofá, não. Né? Ou na cama. Reaja. Trace o menor objetivo possível que você tem. Tá? Tenha força, fé em Deus, principalmente persistência. Dado o recado aí de hoje, convido aí o Álvaro agora para fazer a prece de concentração, para ajudar tudo isso aí nessa grande energização. É com você, Álvaro. Numa frase aí do Evangelho do Chico, que o Silvio passou para a gente, fala que temos que aceitar o que nós somos. E aí eu complemento mais ainda, aceitar o que Deus quis que nós fôssemos, né? Nós temos a resignação de aceitar o que Deus encaminhou para a gente, o que Deus abriu as portas para a gente, ou o que Deus limitou para a gente, né? Então, essa resignação a Deus é que é muito importante, essa aceitação é que nos leva e nos fortalece ainda mais para que não entramos em depressão. Então, vamos buscar e aceitar a Deus, porque aí nós não vamos conseguir entrar em depressão alguma. Continuando agora, nesse momento de concentração, de reflexão, como eu sempre digo, eu peço para vocês, no momento da oração do Bezerra de Menezes, se concentrar naqueles nossos irmãos e amigos que estão necessitados. Agora, nesse momento, eu peço para que possamos olhar para dentro de cada um de nós, né? Orarmos para nós mesmos e nos fortalecermos ainda mais nesse momento de concentração. Então, eu inicio juntamente com vocês. Um bom dia a todos novamente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Agora vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar. Respirem bem fundo e vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre os nossos familiares. Vamos imaginar agora a nossa casa, passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajudem a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a nossa família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar
umidificar por Deus. Obrigado pelo dia de hoje, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passaremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Possamos estar um pouquinho mais fortalecidos, mais revigorados, mais animados, mais felizes, mais alegres, né? Esse momento tão profundo. Peço desculpa pelo barulho, não sei se captou aí, mas acho que é a moto do vizinho aqui, mas não atrapalhou. Acho que a concentração foi tão grande que pouco importou esse barulho que tentou nos atrapalhar, mas não atrapalhou, não. Até me perdi um pouquinho aqui. Vamos nos recompor, né? Eu me perdi um pouquinho aqui, se desculpem, mas vamos cantar todos juntos a música Quanta Luz nesse momento de concentração. Eu não sei vocês, mas eu estou renovado aqui com toda essa energia que está circulando,
com esses estudos, essas orações aí, essa música, então, maravilhoso. Eu só tenho particularmente que agradecer, né, tudo isso e a todos vocês aí que estão conosco. Vamos pegar então o nosso copo com água agora, né? Agradecermos a essa espiritualidade maravilhosa por todos esses momentos de paz e de tranquilidade. E que perdure, né, pelo menos até a próxima semana. Assim seja. Graças a Deus, como disse São Miguel, né, São Miguel? Um abraço aí para o senhor mais uma vez. E assim seja, que essa paz reine em nossos lares aí. Aproveitando para lembrar, aquela garrafa com água que nós reservamos, ou a jarra, tá? Vocês podem ministrar aí quantas vezes forem necessárias aos seus entes queridos, tá? Assim como tem aquela orientação que foi dada no início, né? A oração do copo d'água, que ela é para um tratamento individualizado. A jarra, a garrafa com água, ela pode ser coletivo, pode ser para a família toda, para manter toda a harmonia necessária. Vai consumindo durante os dias aí, conforme for abaixando o nível da água, você pode completar quantas vezes forem necessárias, né? Até a próxima semana, aí você troca essa água, tá? E volto a repetir, não tem contraindicação, ministrem quantas vezes você sentir, você perceber aí, tá? Se a coisa estiver apertando, pode aumentar a dose aí, com certeza. Agora, vamos então, mais uma vez, eu agradeço a todos os compartilhamentos, né, que vocês fizeram da semana passada. Repito aí, foram mais de 21 compartilhamentos, alcançamos aí mais de 1.200 pessoas, 306 visualizações. Então, para essa semana, tá? Continue compartilhando, quero ver todo mundo aí semana que vem compartilhando, repassem o link, tá? Fica gravado. Quem não assistiu agora, ela pode assistir depois, a qualquer momento aí, no momento oportuno. Não dá para assistir inteiro, assista em partes, tudo é válido aí, tá bom, pessoal? Então, eu queria agradecer aí, são mais de 46 pessoas que estiveram aí conosco essa manhã. Estamos com 57 comentários no nosso chat aí. Às vezes eu não consigo repassar tudo, né? Mas agradeço muito aí a Rosana, o Roosevelt, comentando: Jesus nos abençoe, assim seja. Estará abençoando todos nós, assim como você e sua família também, Roosevelt. A Linda, né? Que ela diz e comenta: começou bem o dia, que ela começou bem o dia, graças a Deus. A Marta, muita luz. Essa foi uma palavra-chave hoje aí, tá? 2 palavras-chave hoje dos nossos comentários: gratidão e luz, tá? Vocês vão perceber aí. Então, a Marta, muita luz. Isabela, mais um sábado de luz e paz. O Antônio Marcos, a Catiane, a Vânia, a Glacione, gratidão e luz para todos. A Rita, lá de São Paulo, está sempre, toda semana aí conosco. Gratidão pelo encontro. Nós é quem agradecemos, porque vocês estão sendo persistentes aí, né? E vencendo todas as dificuldades aí que todos nós estamos passando. E complementa com luz e paz. Miriam Santos, a Abadia, bom dia, né? Uma linda manhã, e também pela música aí, quanta luz. A Dulce Campos, gratidão. Olha lá, o Carlos e a Jane, Álvaro, lá de Cravinhos, tá? Eles estão em Ubatuba assistindo lá, né? Curtindo tal, o feriadão aí, mas estão com a gente aí. Um abraço aí, Carlos e Jane, né? Sempre comparecendo aí com a gente. Cláudia, a Dulce Pagano,
A Miriam e o seu Miguel lá, seu Miguel, de novo aí, ele dedica um abraço fraterno a todos, né? E Deus nos abençoe, assim seja. A Emília, Sandra Araújo, o Espírito Santo nos ilumine, né? A Luciana, Tamara, a Lurdinha tá com saudades aí, certamente, Lurdinha, estamos com saudade de todos aí. Um abraço a todos vocês. O Paulo lá do Japão, toda semana ele tem um encontro com a irmã Rosana aí, né? Dedica um bom dia a todos, oi para minha irmã Rosana, né? E olá, Silvio, olá, Álvaro, um abraço aí. Paulão, um abraço para vocês, já virou da família aí, tá? E também a mensagem de ajudar a quem precisa, é isso que nós temos que tentar fazer, graças a Deus. A Rosângela, sábado de luz, a Kika, o Pedrinho tá com saudades, também estamos aí. Jéssica, luz e paz. E aí vai, né? Eu tô olha lá, o Paulo falando, eu tô no Japão, Rosângela, gratidão, gratidão, gratidão. E aí vai, tá? Obrigado a todos vocês aí por todas essas manifestações. Agora, Álvaro, aí é com você, porque nós temos importantíssimos recados, né? Dessa semana aí. Vai lá, Álvaro. Obrigado a todas as participações de todos vocês, né, que o Silvio citou aí. E vamos aos nossos recadinhos da semana. Daqui a pouco deve estar aparecendo aí os endereços. Então nós precisamos muito porque o nosso banco de alimentos caiu muito, né? Porque ainda a associação, o Centro Espírita está fechado. Existem alguns trabalhos, mas é tudo restrito, sem a presença de público ainda, né? Então, com isso, as doações abaixaram muito. Então, peço a vocês essa colaboração, que possa doar esses alimentos para que a gente possa conseguir continuar atendendo essas 84 famílias que foram atendidas no mês passado, possamos conseguir atendê-las todas e, quem sabe, até aumentar um pouquinho mais para 90, né? Então, peço profundamente que colaborem. Então, deve estar aparecendo aí os endereços, ali no Jardim Paulista, na Notebook, Note Center, com o Caio. Nós temos também lá na torre empresarial do Shopping Iguatemi, na empresa Plugme, do nosso amigo Zé Renato, e também aí na Rua Niterói, pertinho da Associação Espírita Mariano Nascimento, aí na Ribershine, com os nossos amigos Tiago e Aline. Então, vocês podem deixar sua doação aí. E quem não puder levar as doações, então eu convoco, como o Silvio já falou no início, eu convoco a todos vocês que no próximo domingo, dia 18,
Contamos com a colaboração de doação financeira e também você que é associado, cumpra o pagamento das suas mensalidades para que possamos manter a nossa casa, né? Manter as dívidas em dia. Bom, então meus recados por hoje. Espero que vocês tenham um restante de final de semana e mais o feriado da segunda-feira, cheio de luz, cheio de paz, cheio de tranquilidade. Vamos nos prevenir, vamos nos precaver. Essa pandemia não acabou ainda, diminuiu, graças a Deus está diminuindo. Mas vamos todos, com bastante força, com bastante energia, passar por mais essa semana, com paciência. Estaremos aguardando vocês, todos, no próximo sábado, a partir das 9h, e depois no domingo também, a partir das 9h, para o nosso drive-thru. Quero mandar um abraço para o seu Miguel. Seu Miguel, um abraço grande para o senhor, para a dona Val, para a Miriam, para a Meire. Fica com Deus, fica em paz. Estamos juntos sempre. Um abraço para todos vocês. Com você, Silvio, para finalizar. Obrigado, Álvaro. Todos esses recados importantes, tá? Mas eu queria fazer um desafio aí para esse pessoal todo aí. Eu acho que o Álvaro colocou muito bem, né? Faça uma coleta aí no seu condomínio, com o seu vizinho, tá? E eu gostaria de te ver lá, você entregando, pelo menos para a gente dar um oi de longe. Eu acho que assim a gente consegue também matar um pouco dessa saudade, né? Que a gente está aí de ver as pessoas, tal, mesmo você lá dentro do carro, tal, a gente dá um oi e agradece e tal. Então, faça um mutirão aí. E assim, também como talvez fazer uma vaquinha aí de arrecadação, tá? De dinheiro, R$2 de um, 2 do outro, né? Tal. Faz uma vaquinha para fazer um depósito aí no Mariano do Nascimento, porque envolve... desculpa aí, a cachorra aqui está latindo, tá meio eufórica aí. Desculpe aí. Já quer doar o ossinho. Tá certo. Ela tá pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Façam a doação aí. Então, seguindo, faça uma vaquinha aí para fazer o depósito, tá, na conta do Mariano. Por quê? Está chegando agora um período crítico, principalmente que tem 13º, tem um monte de tributos aí, de responsabilidades que a casa tem. Então a gente pede encarecidamente aí, né, o movimento que vocês puderem fazer, tá, depositar, né, mantimentos, tudo aí, porque a casa está precisando mesmo, gente. Tá? Eu quero deixar meu abraço aí a todos vocês, o seu Miguel, a Natália, a nossa presidente, todos os dirigentes de todos os grupos pelo empenho aí junto à casa, e em especial a você que está aí desse lado, tá? Que sempre atende os nossos pedidos aí, né? Compartilha, continue compartilhando, e para que semana que vem a gente tenha a possibilidade de nos encontrarmos aqui novamente e termos mais um lindo sábado. Eu acho que ficou marcado aí também em um dos comentários, né? Nossa, que bom nos encontrarmos aqui, que bom termos esse belíssimo sábado aí. Então, agradeço a todos vocês, fica o nosso abraço aí a todos vocês. Até mais.